Fala galerinha, aqui é o professor Kevin Bill e hoje nós vamos corrigir as atividades que ficaram pendentes. Para a gente ser um pouco mais rápido e dinâmico, eu no caso vou dar a resposta para vocês e vocês comparem com as respostas de vocês. Espero que vocês tenham feito a atividade, hein? Bora lá. Então, na primeira questão da página 66, vocês vão colocar o seguinte: gasolina, utilizada como combustível automotivo. Aí na outra linha vocês vão colocar óleo diesel, utilizado como combustível automotivo. Segunda questão, letra A. Você vai colocar: sim, o carvão mineral se originou a partir de rochas sedimentares. Ponto seguida. Isso fica claro quando se afirma a sua origem a partir de sedimentos de seres vivos. Ponto final. Segunda questão, letra B. A queima de carvão mineral libera uma grande quantidade de gases tóxicos na atmosfera. Na terceira questão, vocês vão colocar dentro do primeiro quadro o seguinte: confecção de joias, aparelhos eletrodomésticos, objetos de adorno. No segundo quadro, você vai colocar grades, portões, aparelho eletrodoméstico, panelas, carro e etc. Bom, galerinha, a quarta questão ela é uma resposta, na verdade, pessoal. Isso vai depender de vocês, ok? Na quinta questão, na página 67, você vai colocar a água. Na sexta questão, lá embaixo do mapa, você vai colocar regiões sul, sudeste e nordeste, pela maior incidência de ventos, já que esses locais ficam no litoral brasileiro. Na sétima questão, na coluna da sua esquerda, você vai colocar os números 2, embaixo 1, embaixo 1, embaixo 2. Na coluna da direita, você vai colocar 2, 1, 1, 1. Oitava questão, petróleo. Na nona questão, você vai colocar: entre as vantagens da hidrelétrica, citam-se: não emitem poluentes, não renováveis, a produção pode ser controlada ou administrada, possui uma eficiência considerável, duram muito tempo. Entre as desvantagens podemos citar: não são totalmente corretas no campo ambiental, ocupam grandes áreas, possuem custos elevados de construção, interferem no curso natural da água, a construção é demorada. Ponto final. Página 68. Décima questão. No caso, você vai colocar o seguinte: o texto apresenta o problema da escassez dos recursos naturais frente à sua cada vez maior exploração econômica. Ponto. Em seguida, nesse sentido, faz-se necessário conter essas explorações a partir da redução da demanda por ele na sociedade. Ponto seguida. Entre as alternativas existentes, a que melhor se ajusta a essa preocupação é a adoção de políticas dos 3 R's: reduzir o consumo, reaproveitar os materiais e produtos ao invés de descartá-los e reciclar o máximo de lixo possível, pois a reciclagem proporciona uma menor necessidade de explorar ainda mais os elementos da natureza,
para a fabricação de novos mecanismos. Nessa mesma página você vai ter o Ciência no Vestibular. A primeira questão você vai colocar letra C, segunda, letra C, terceira, letra D, quarta, letra D, quinta, letra B, sexta, letra B, sétima, letra D, oitava, letra D, nona, letra B, décima, letra D. Então, galerinha, esse foi o nosso exercício, a nossa correção. E agora a gente vai passar para o nosso assunto. Bom, galerinha, vamos começar o nosso novo assunto, que é o solo e a humanidade. Bom, galera, qual a importância, né, do solo para os seres vivos? Primeiro, nós temos aqui, olha, o desenvolvimento das atividades como a agricultura e a pastagem de animais. Então, o solo, para a gente pode não parecer às vezes nada. A gente está andando aí pela nossa casa, a gente sai, mas a gente às vezes não pensa muito bem que os solos a gente tem que cuidar dele. A gente vê que pessoas acabam jogando lixo em qualquer lugar, né? Às vezes está passando na estrada de carro, tem gente mal educada que joga o lixo pela janela do carro e acaba parando ali próximo a plantações e tudo mais. Então, os animais também, né? A agricultura, dele nós tiramos os minerais que são usados no nosso dia a dia para fazer eletrodomésticos, para fazer portões e tudo mais. Ele é utilizado como base na construção de casas, prédios, hospitais e outros estabelecimentos, na construção também de jardins e nas áreas de lazer que nós temos, como por exemplo ali a praça, lá em Belém, na Basílica, né, nós temos uma praça gigantesca na frente, né? Nós retiramos materiais como areia e silt, que serão utilizados na construção civil. É utilizado também para a construção de aterros sanitários, para estudos científicos. Então, há uma grande variação, né, do que a gente pode fazer com o solo. E que a gente deve respeitar, sim, o nosso solo. A gente deve ter cuidado com ele, certo? Aqui vamos ter a formação e a constituição do solo. Bom, o solo se formou a partir do intemperismo. O que seria isso? Seria a fragmentação das rochas. Então aqui nesse exemplo, né, dessa imagem, a gente tem um solo primitivo e a gente tem uma rocha gigantesca aqui. Com o passar dos anos, por conta do movimento da crosta terrestre, por conta do solo, dos líquens, né, que tem aqui, que seria uma associação de fungos e algas. O que acontece? O solo ele foi se fragmentando e digamos, ele foi virando poeira, né? Então essa poeira que depois vira areia e vai só aumentando, e a rocha, que a gente também pode chamar de rocha-mãe, ela vai diminuindo e com o passar do tempo. As principais minerais que fazem parte do solo, por exemplo, a gente tem a areia, o silt e a argila. Outros importantes contribuintes para fazer o solo, no caso, são as minhocas, que elas vão cavar túneis para facilitar a passagem do ar e da água para se infiltrar, por exemplo, até quebrar as rochas. Raízes que elas vão, no caso das árvores aqui, olha, raízes que quebram as rochas e incorporam grãos de minerais, né, no solo, no caso na areia. E também a decomposição dos seres vivos, que no caso eles vão fertilizar o solo. Então toda vez que um animal morre aqui, ele acaba dando nutrientes para o solo e assim os vegetais vão poder crescer. Aqui vamos ter os horizontes, eles são camadas do nosso solo.
Então, começando pela parte de cima, que é onde a gente está, a gente tem um horizonte O, que seria a camada de restos de plantas e animais na superfície do solo. Abaixo dela a gente tem o horizonte A, onde a gente tem os primeiros horizontes, que no caso é mineral do solo e mais escuro, por conter mais humus que os horizontes B e C. Humus seriam, como é que eu posso dizer, fezes das minhocas que ficam andando nessa parte do solo. O horizonte B, ele é formado por partes bastante desgastadas das rochas-mãe, estando abaixo do horizonte A. Já o horizonte C, ele é formado por partes pouco degradadas da rocha-mãe, com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. Já aqui no horizonte R, nós vamos encontrar a rocha-mãe, aonde ela vai sofrer o intemperismo, que seria a fragmentação dela, e é lá que vai começar a dar origem ao nosso solo. Então, galera, sobre os agrotóxicos no solo, a gente tem o seguinte: segundo algumas informações da Anvisa, o pimentão e a hortaliça mais contaminada por agrotóxico, que no caso 92% dos pimentões estudados, eles estavam contaminados. O segundo seria o morango com 63%, o pepino também, alface, cenoura, abacaxi, beterraba, mamão, entre outros, tá? Eles estavam todos contaminados. Há diversos estudos que apontam que algumas substâncias estão presentes, inclusive no leite materno. Então, por que isso acontece? Se as pessoas usam agrotóxicos, que no caso são para afastar, são venenos que são usados para afastar pragas, que no caso são insetos, ratos, qualquer animal que possa comer essas hortaliças, né? Ele pode ser levado para nossa mesa, você pode até lavar ele, porém o veneno ele está na célula das plantas, porque as plantas vão absorver esse veneno e por isso podem estar até no leite materno. O perigo oferecido por uso indiscriminado do agrotóxico é fato no Brasil e no resto do mundo. Esse uso oferece risco de contaminação do solo e dos lençóis freáticos e morte de micro-organismos decompositores presentes no solo e de uma boa parte de agentes polinizadores das plantas, visto que além de matar os animais que são decompositores, pragas, esse tipo de veneno também pode levar à morte de seres vivos importantes. Então, nesse solo, a gente pode contaminar os lençóis freáticos, como foi dito, que no caso são as águas que ficam no subterrâneo, matar animais importantes que fazem a troca, no caso, a fecundação de plantas que têm flor, que no caso são as abelhas, por exemplo. Não só as abelhas, mas existem outros insetos. Então, o agrotóxico ele é muito perigoso, tá? Vocês têm que tomar cuidado onde vocês compram o alimento de vocês. Agora vamos ver os tipos de solo. Nós temos o solo arenoso, que 70% de partículas de areia ele é feito. Eles vão formar macroporos, que isso quer dizer que eles têm grandes espaços entre eles, olha como ele diz aqui, ó, por conta do afastamento dos grãos de areia. E por conta disso, vai ocorrer uma maior filtração da água por este tipo de solo. Dois prejuízos que podem ter o solo arenoso. Nós temos a água que não vai ficar retida no solo para os vegetais depois poderem absorver elas. E também a gente vai ter a passagem da água com muita rapidez, que isso vai acabar fazendo com que os minerais que estão ali no solo sejam carregados junto com elas.
tá? Então a gente não vai ter a absorção. Por isso que o deserto não tem o quê? Árvore. Porque se cair água lá, a água passa muito rápido para baixo, levando até os nutrientes. Então, se não tem nutriente e não tem água, a árvore não tem como crescer. Já o solo argiloso, ele apresenta em sua composição 30% de argila a mais em relação às outras, em relação às outras partículas. Nós vamos ter grão de argila bem mais úmido formando os microporos. Nesse tipo de solo, a gente tem pouca permeabilidade, no caso de água. Isso tem um risco de excesso de água. Então, a água vai ser absorvida, porém ela vai ficar em grande quantidade ali naquela região. E, normalmente, solo argiloso, né, que vocês talvez já tenham ido na praia e percebido, ali, por exemplo, em Mosqueiro, tem uma parte que tem argila, que são aquelas descidas, né, que a gente vai para a praia. Ali, aquele solo, ele é muito inconsistente, ele cai, olha aqui, olha, por exemplo, aqui, se você tivesse construído uma casa aqui, provavelmente ela teria caído, né? E um bom exemplo disso é a terra roxa. Ela é rica em ferro e ela é usada muito no solo agrícola, como a gente está vendo aqui, para plantação, tá? O outro tipo de solo é o umífero. No caso, é um solo com humus, que é a matéria orgânica em decomposição. Como eu falei, até as fezes da minhoca também fazem parte. A gente vai ter presença de minerais nesse solo. Os poros não são grandes e nem muito pequenos. E isso vai fazer com que a água fique retida no solo, né? Aí ela vai ter uma coloração mais escura em razão à presença da matéria orgânica que existe ali. Então, nessa área, a gente vai ter uma grande quantidade de sais minerais e vai ter uma boa quantidade de água, e isso vai fazer com que as plantas consigam absorver essa água e esses sais minerais com qualidade. E ela é ideal para o plantio. Os lixões e a contaminação do solo. Os lixões são maneiras indevidas de descartar o lixo que produzimos, além de contaminar a atmosfera e oferecer riscos de contaminação para os materiais hospitalares descartados sem preocupação. Existe um agravante. Os lixões são sinônimos de poluição para o solo. Isso pode ser explicado pelo fato de que, quando o lixo se encontra amontoado, diversos materiais ali presentes entram em decomposição. Primeiramente, a matéria orgânica. Nesse momento, os líquidos escuros, mal cheirosos e tóxicos são produzidos, que é o tal do churume. O churume, ele se infiltra no solo e contamina os lençóis freáticos. E isso, galera, vai prejudicar, por exemplo, a água em nascente em algum outro lugar, ou até mesmo se você tivesse, digamos, um lixão perto da sua casa, se você usa poço artesiano, isso pode contaminar a água que você usa, tá? Só para vocês terem uma ideia. Nós vamos ter também técnicas para melhorar o solo agrícola, que no caso vamos ter a aração, que ela faz? Ela vai remexer a terra para torná-la mais fofa e porosa, que é aqueles poros que eu falei para vocês anteriormente, que vai facilitar a entrada de ar, né? Passagem, olha aqui, ó, passagem de água, passagem de ar. E a forma de fazer isso pode ser de várias, como por exemplo, a gente pode usar pás, né, para mexer lá o solo, enxada, o uso de máquinas com arado puxado por animais ou a próprio trator, certo? Então isso serve para a gente movimentar o solo para deixar ele fofinho, para a gente conseguir plantar e o ar e a água penetrar nele com mais facilidade. Já a gente tem a técnica da irrigação, que tem a finalidade de acrescentar água ao solo seco, de forma controlada, é claro. A gente pode usar
algumas táticas, como por exemplo, pregadores, espessores, que são esses tipos de regadores, que são em grandes áreas, sistema de gotejamento, que é esse daqui, é um cano que passa e você tem alguns buraquinhos nele que você coloca, deixa a água vazando, vai deixar a água ligada lá, aí ele vai despejando de pouquinho em pouquinho aqui a água para essas plantinhas. E a disponibilidade de água ela é crucial para alguns tipos de desenvolvimento agrícola em algumas regiões do Brasil e do mundo, né? A gente sabe que em algumas regiões como o Nordeste, né, às vezes enfrentam uma seca muito grande e as lavouras acabam morrendo, mas para que isso não ocorra, a gente tem essa técnica de irrigação. Uma outra técnica que nós temos é a drenagem. O objetivo é retirar o excesso de água quando necessário. Os solos, né, que aqui seria solos, desculpa, né? Os solos, quando alagados, deixam de ser ideais para muitos tipos de cultivo, porque o excesso de moléculas de água acaba expulsando parte do ar presente, dificultando a troca gasosa das raízes que acabam morrendo. Então aqui, como a gente pode perceber, a gente tem um solo alagado, certo? E aqui embaixo, olha, você tem como se fossem encanamentos. As pessoas cavam buracos aqui, colocam canos que vão jogar essa água em um outro lugar. Pode ser desviar ela para um riacho, algum lugar assim. E vocês podem reparar que as raízes ficam o quê? Bem maiores, né? Fazendo assim com que a planta também fique maior. Outra técnica seria a calagem, que ela serve para corrigir a acidez do solo. Às vezes, alguns solos, por sofrerem com química, como eu falei anteriormente, dos agrotóxicos e tudo mais, eles acabam ficando ácidos. E o que acontece? Para que a gente corrija isso, a gente adiciona calcário, que é esse pozinho branco aqui. Quando o solo está ácido, parte dos micro-organismos decompositores podem morrer, e isso acarretaria também no apodrecimento do solo em relação aos minerais. Então, repara, quando a gente usa o calcário, olha só como fica a planta, raiz grandona, fica maior, e quando a gente não usa o calcário e você tem um solo ácido, as plantas ficam menores ou elas podem até morrer, certo? Outra técnica seria a introdução das minhocas no solo, considerando arados naturais, isso porque as minhocas, elas cavam túneis no solo que auxiliam tanto na circulação da água e do ar. Além disso, as fezes da minhoca contribuem para a fertilização do solo. Então, não é só a minhoca, mas existem formigas, topeiras, entre outros animais que cavam e ficam no solo, e isso faz com que suas fezes, restos de alimento que eles levam para lá, acabem fertilizando o solo. Adubação. A adubação ela consiste na introdução de minerais no solo, quando o solo apresenta uma concentração baixa de nutrientes. Então, se você tem uma plantinha aí na sua casa que ela não está muito bem, ela está morrendo, as folhas estão caindo, você pode fazer isso daqui, tá? Que seria a adubagem natural. Vocês podem quebrar as cascas dos ovos, colocar ali um pouquinho de resto de cenoura, de batata, qualquer outro vegetal que sua mãe está usando, você pode colocar ali e deixar para a planta. Só que tem uma coisa, eu aconselho a vocês a fazer o seguinte: pega a casca de banana, pega ovo e pega borra de café. Pega tudo isso, tritura, bota água, bate no liquidificador ou faz com a mão mesmo, mas aconselho no liquidificador, fica melhor. Deixa bem trituradinho tudo isso e você vai aproveitar e colocar num jarro, num vidro, ou uma garrafa PET. Só cuidado, porque não pode ficar, por exemplo, próximo pessoas que fumam, tá? Porque isso pode explodir, porque lá dentro ficam bactérias e tudo mais que vão produzir gás. Então você pode
abrir a tampa de vez em quando para liberar um pouco desse gás. E aí você vai lá e rega a sua plantinha com um pouquinho desse líquido, que lá nesse líquido vai ter uma, que a gente pode dizer que seria uma fórmula, que é o NPK. O N de nitrogênio, o P de fósforo e o K de potássio. Tá? Então esses três, eles vão dar nutrientes para as plantas. Cada um vai ter uma... Como é que eu posso dizer? Cada um vai ajudar no crescimento da planta, vai deixar as folhas mais bonitas, as raízes maiores, vai dar uma... Se for de fruta, vai deixar as frutas mais bonitas. Então, é muito bom isso daí. E existem dois tipos, né, de adubação. A gente tem a adubação orgânica, que é essa que eu acabei de falar, e a adubação inorgânica, ou também chamada de química, que é essa daqui, ó. Já vende produtos em lojas, né, de floricultura, que existe o químico, mas é sempre melhor o natural. O químico ele pode até fazer mais rápido, mas ele às vezes acaba prejudicando o solo. E bom, galera, né, depois desse nosso assunto, nós temos aí uma atividade, né, que vai ficar depois desse assunto, que vai ser das páginas... Deixa eu dar uma olhada aqui. Achei. Que é da página 76 até a página 78, tá bom? Façam que na próxima aula a gente vai corrigir elas. Forte abraço a vocês, tudo de melhor e tchau, tchau!